Então, todo aquele corredor ali frente à cozinha, a gente revestiu com esse painel, tudo de madeira peroba. E aí ele fechou com a gente, se eu não me engano, deu 82, 84 mil. Detalhe, ele fechou com a gente por 110 mil. Então, você pensa assim, tá, pô, 80 pau, vai para 110 mil, é uma discrepância muito grande. O que acontece é que a gente tinha prazo. Ele precisava de um negócio para ontem. E a gente precisou acionar um trabalho externo, um reforço externo para conseguir fazer essa entrega. E a gente conseguiu fazer um over delivery. A gente entregou o painel embaixo do painel tinha uma iluminação que a gente colocou para iluminar o caminho. Fala galera, beleza? Meu nome é Leandro Lourenço, sou arquiteto, trabalho com marcenaria. Bom, hoje eu vou explorar alguns pontos muito importantes acerca da marcenaria. A gente vai lidar aqui com a questão de faturamento. Faturar muito é interessante? Faturar pouco? Qual é o ideal? Será que se eu vender muito isso não é um ponto positivo? Será que se eu vender pouco isso de fato pode quebrar a minha empresa? Enfim, a gente vai explorar alguns desses pontos polêmicos a respeito da marcenaria. Eu acho que para trazer um pouco de contextualização, posso estar contando a minha experiência que eu tive em uma marcenaria que faturava milhões todos os meses. Essa marcenaria, ela era uma marcenaria que tinha uma estrutura muito bem estabelecida. Então os caras, eles tinham um contexto de marcenaria, um entendimento muito claro de quem era o cliente, como eles queriam tratar esse cliente, quais eram os produtos que eles vendiam e a forma de captação desse cliente também. Então, tendo isso em mente, os caras, eles se desenvolveram especificamente para lidar com esse contexto, com esse cliente, com esse perfil. Bom, dentro dessa dinâmica, os caras também prepararam toda a sua entrega. Então, não é só você entender o cliente, mas você entregar o que de fato é interessante e é relevante para aquele cliente. Então, os caras, eles tinham muito bem estabelecido sobre isso. E eu achei muito incrível a respeito desse estabelecimento de avatar. Eu dando uma de marketing aqui. Esse estabelecimento de cliente, esse perfil de cliente ideal. Então, os caras, eles, na hora de captar o cliente, na hora de abordar para fazer uma nova parceria, um novo contato, transformar em um prospecto em um cliente, fazer essa intercalação, a apresentação do projeto, desenvolvimento, as etapas que competiam para aquele projeto em específico. Então, tudo isso os caras tinham muito bem resolvido. Bom, essa marcenaria, elas tendencialmente eles atendiam somente esses clientes, mas isso não impediu deles atenderem outros clientes também, ok? Até mesmo cliente final. O público específico dessa marcenaria eram os arquitetos. Então, muitos arquitetos, muitas empresas, escritórios de arquitetura tinham parcerias firmadas com aquela marcenaria, onde os caras já sabiam como eles gostavam, acabamento, padrão de montagem, padrão de produção, espessuras, especificações de ferragem, tudo isso os caras já tinham estabelecido. Então, o contrato feito com esses clientes era um contrato específico, era uma situação específica. E essa empresa, eu gostaria de ressaltar que os caras tinham um faturamento muito alto, uma demanda de projeto também muito alta. Isso não foi visto da melhor forma possível pela produção. Então a produção deixava um pouco a desejar devido ao volume. Então os caras entraram no mercado que tinha um volume extremamente alto, que é o mercado imobiliário. Entretanto, os caras não competiam com a produção, então eles não conseguiam entregar a mesma excelência para com todos os clientes, honrar com o mesmo prazo para com todos os clientes. Então isso fez com que a marcenaria ficasse um tanto queimada. Um dos principais clientes dessa marcenaria acabou migrando para outra. Então olha só que impacto negativo teve você produzir, ou melhor, você vender demais. Então, vender demais visto na prática que não funcionou legal. Inclusive, fez com que essa marcenaria, por um tempo, se mantesse ali com alguns clientes, tentasse uma nova abordagem de captação, mas os caras acabou quebrando. Então, infelizmente, uma marcenaria que faturava milhões, acabou fechando as portas. Então, o equilíbrio da marcenaria é importante. Na verdade, é de suma importância, já que ele vai definir literalmente a qualidade final do teu produto, a entrega, pós-vendas. Você vai ter esse relacionamento com o cliente, então você vai ter que se relacionar com esse cliente novamente após a montagem.
esse cliente vai te trazer novos clientes, novos projetos, novas oportunidades por ali. Então tudo isso, toda essa relação, ela tem que acontecer de forma natural. Então os caras saíram vendendo a roda, a produção teve que descer um pouco a qualidade, descer um pouco a excelência de entrega, a entrega começou a ficar diferenciada, então não havia mais um padrão, e esse tipo de cliente gosta de padrão de entrega, padrão de montagem, padrão de produção, de ferragem e tudo mais. Então tudo isso gerou pontos negativos que os fizeram sair da marcenaria, sair dessa parceria e migrar para outra que cumprisse, honrasse com aquilo que eles estavam satisfeitos em receber. No começo, nessa marcenaria, foi engraçado porque foi um choque para mim, porque eu vinha de uma marcenaria que tinha um faturamento médio, ok? Médio porque tinha mês que faturava bastante, tinha mês que faturava menos, mas uma média de faturamento ali de R$500 mil. E quando você entra numa empresa multimilionária, então você acaba recebendo aquele choque, você fala, caraca, meu, que estrutura gigante os caras precisam ter para conseguir honrar com tudo isso. Então essa empresa, para mim, para minha experiência, foi crucial para eu entender a estrutura necessária de uma empresa, os padrões necessários, quão é importante você ter padrões definidos. Não estou falando padrão de projeto, a gente só faz projeto azul, a gente só faz projeto marrom. Não é isso que eu estou falando, ok? Então quando eu digo a respeito de padrão, é você ter um padrão de entrega. Como você embala suas peças de marcenaria para entregar na casa do teu cliente? Olha só que pertinente isso, não? Porque o cliente ele vai receber aqueles móveis, aquelas peças, e qual vai ser a primeira impressão quando ele receber aquelas peças? Qual vai ser o tipo de cuidado que você vai ter? A respeito de expedição, como que vai funcionar essa expedição? Vai ter uma expedição, um check-up antes de sair da marcenaria para ir para a casa do cliente, ali entre marcenaria e carregamento? Muitas coisas podem acontecer. Será que essa expedição está acontecendo da melhor forma? Como vai ser o romaneio de entrega para essas peças lá na casa do teu cliente? Como que ele vai receber isso? Como que o entregador vai checar se as peças que estão sendo entregues de fato estão sendo recebidas na casa do cliente? Não adianta, o cliente final ele é visual, então ele vai te julgar pelo aquilo que ele está vendo, pelo aquilo que ele está tocando, pelo aquilo que ele está convivendo ali na casa dele, na entrega e no recebimento. Entretanto, esse tipo de cliente que não é o cliente final, mas sim um intermediador, muitas das vezes era um arquiteto que já estava coligado ali com a parte da imobiliária, que fazia todo o serviço de venda do imóvel já com os imóveis. A gente tem algumas opções aí, a gente tem a Casa Bela, né, que os caras fazem um serviço no litoral insano, uma marcenaria impecável, um projeto muito bem resolvido, apartamentos incríveis, casas incríveis. Então todo o imóvel que eles pegam, eles exigem esse tipo de comprometimento dos fornecedores, essa excelência. Então dentro disso, olha qual é a importância de você fazer uma boa entrega, de você fazer uma boa produção, um bom check-up antes de sair da marcenaria e até mesmo o que acontece pós-marcenaria, lá no momento de entrega com o teu cliente. Olha como é importante você ter essa preocupação com a entrega, né? Com essa parte de acompanhamento da produção, padronização da marcenaria, não padrão de cor, não padrão de tipo de caixa, mas padrão de tipo de produção. Qual é a excelência, qual é o nível que você vai produzir essas peças, que você vai ter o cuidado com essas peças, o acabamento, a instalação, como vai ser a instalação, a uniformização dos colaboradores que vão estar na casa do cliente, identificados com todo esse cuidado, todo esse zelo. Então tudo isso gera para o cliente essa percepção do valor, do cuidado, do zelo. Então esse tipo de cliente exigia muito disso. Produção em alta escala, tendo que entregar essa excelência de entrega, né? Tendo que ter esse cuidado todo no processo. Então muitos pontinhos aí, muitas possibilidades de erro, variação, ou até mesmo equívocos da própria produção para com o projeto. Por mais que o projeto estava todo compatibilizado com a fábrica, o projeto vinha resolvido, já nascia resolvido, não tinha nada que ser resolvido na fábrica, no pé da marcenaria ali, no meio da seccionadora, resolver plano de corte, nada disso.
Então o projeto já nascia resolvido, ia para a fábrica resolvida, mas mesmo assim, esses pontos essenciais de entrega, esses pontos essenciais de prazos, esses pontos cruciais de acabamento e montagem fizeram com que muitos desses clientes, fossem embora. Então, pensando dessa forma, a gente tem que cuidar com muito zelo, muito carinho, cada processo da marcenaria. E trabalhando nessa marcenaria, que era uma marcenaria gigantesca, um pecado os caras ter quebrado, ter fechado, porque de fato os caras eram muito bons. Uma excelência assim fora do normal, uma capacidade produtiva animal. Os caras tinham um software que eu particularmente achei muito difícil de aprender, uma curva de aprendizado muito extensa e ruim de você pegar, mas mesmo assim um software muito completo, muito interessante de trabalhar, com várias vertentes que eu acho cruciais para a marcenaria, desde a parte da gestão orçamentária, na questão de plano de corte, na questão de 3D para você conseguir visualizar cada peça que você está produzindo, né? Então eles tinham tudo que um software precisa entregar, e hoje no mercado nós temos dezenas de softwares que fazem essa entrega, mas esse em específico é um que eu falo e tiro o chapéu. É muito bom, mas é muito difícil de mexer em uma curva de aprendizado muito longa, ok? Então, até mesmo o próprio software, por ser mais amarrado, impedia da equipe de projeto conseguir elaborar algo mais específico para aquele cliente. Entretanto, como a gente atendia um cliente que exigia um certo padrão nos imóveis, então isso certamente não era um ponto tão negativo assim, já que o nicho daquela marcenaria era um cliente específico, com necessidades específicas, e o software estava preparado para atender esse tipo de necessidade. Então ele super funcionava. Não tem como participar de uma empresa gigante dessa, ver essa engrenagem funcionar de forma excepcional, ver todos os processos que foram implementados, todos eles de forma minuciosa e cuidadosa, cara, isso gerou em mim uma certa curiosidade. Então eu comecei a prestar atenção em cada uma das etapas, desde a parte do recebimento do projeto, que no caso a gente que era ali de projetos, era de desenvolvimento, a gente recebia esse material dos arquitetos, dos fornecedores, e a gente fazia a compatibilização com o projeto de marcenaria. Então a gente trazia isso para dentro do software e a partir dali a gente startava para a produção. Então eu ficava abismado a respeito disso, porque uma empresa tão grande, com uma entrega tão alta, um volume tão alto de produção, né, a gente está falando de milhões, então dentro desse contexto, os caras estavam numa cidade minúscula, Itu, gente, Itu é um ovo, cara, quem conhece Itu aí? Quem conhece Itu sabe como que é. É uma cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo sabe, fulano, empresa tal e tal, não sei o quê. Então, as pessoas se conversam muito aqui na nossa região, aqui nessa pequena cidade. Então, com isso, já é um ponto de surpresa para mim, porque eu nem sabia que tinha uma capacidade tão grande moveleira dentro de uma cidade tão pequena como Itu. Aqui na cidade de Itu deve ter pelo menos, uns três? Pelo menos umas três marcenarias que seja tão grande quanto essa, né, que acabou se fechando. Então, dentro dessas três que eu conheço de perto, já tive o prazer de fazer alguns trabalhos com essas três marcenarias, já pude trabalhar nessas três marcenarias, então eu posso te afirmar, são marcenarias excepcionais e todas elas têm uns processos incríveis e muito bem estabelecidos. Mas existe um padrão, e esse padrão é uma coisa nítida que eu percebi trabalhando, tendo contato interno em cada uma delas. O primeiro é, sem sombra de dúvidas, o cliente específico. Gente, não tem como. Quando você define o teu cliente, você define suas necessidades, você define a sua abordagem, você define a sua produção, o seu padrão, você define o seu preço, você define os seus valores, a sua entrega, a sua excelência. Você define tudo. Então, a partir do seu cliente, da persona do seu cliente, é que você define de fato o teu produto, como ele vai ser entregue, como ele vai ser embalado, ok? Então, esse é um ponto que todas elas têm em comum, nítido, cliente definido. Cara, meu cliente é esse. Meu cliente é abacaxi, meu cliente não é manga, meu cliente não é pera, meu cliente não é mamão, meu cliente é abacaxi.
Então, quando você tem bem definido o teu cliente, você sabe muito bem quais são todas as suas opções de abordagem, de captação desse cliente, ok? Um outro ponto que era idêntico, nas três tinham, era de fato o processo de iniciação. Todas exatamente iguais, ok? Todos os processos iniciais da marcenaria são iguais. Claro, de marcenarias que faturam alto porque tem um projeto, tem uma especificação. Sistema que funciona, ok? Então, essa marcenaria, esse tipo de marcenaria tem um padrão. E esse padrão iniciou o processo de produção, você vai receber esse projeto do teu cliente, você vai executar esse cliente e não importa da onde que surge o projeto, mas que nasce de maneira correta, automaticamente você já tem um projeto assertivo, beleza? Então, levantamento de briefing, programa de necessidades, todos os pontos e vertentes do projeto, todos os pontos específicos do projeto. Ok, tem as vertentes do projeto. Vamos supor eu estou fazendo cozinha. Eletros, pontos elétricos, saída e entrada de gás, definição de pedras, bases, revestimentos. Tudo isso são pontos meio que padrão. Mas os pontos específicos também, que são as saídas hidráulicas, planta hidráulica das paredes. Ah, não tem planta hidráulica? Então, infelizmente, nós não garantimos a perfuração das paredes. Então, você, ou o seu pedreiro, ou o cliente, precisa identificar aonde nós possamos estar fazendo as furações. Então, isso daí é uma coisa que livra de dor de cabeça lá na frente, absurdo, ok? Um outro ponto que as três tinham iguaizinhas, é sem dúvida a parte de sistematização de compatibilização com a fábrica. Então você tem um projeto que é compatibilizado com a fábrica, ou seja, o que você projeta é de fato o que é produzido. Então, de forma inteligente, tá? Então, quando eu falo compatibilização, não é só você fazer um projeto que seja executável, isso é o mínimo, tá? Então, mas sim você fazer um projeto que com poucos cliques você se transforma esse projeto em processos produtivos, em informação para usinagem, em informação para o plano de corte, em informação para a expedição, o que eu vou expedir, o que eu não vou, identificação das peças, o que vai sair em cada etiqueta de cada peça, quais as informações variáveis e quais são as informações fixas. Então, tudo isso as três tinham iguais, ok? Exatamente iguais. Então, esse padrão é um padrão muito assertivo, porque vai garantir para você produção rápida, ou seja, você vai ter menos pessoas produzindo e um volume de produção maior. Então, aí você já tem um lucro. Um outro fator é uma produção assertiva. Então, você não tem um erro, porque você não precisa fazer leitura de projeto na fábrica. Então, os caras não pegavam o projeto na mão na fábrica. Então, saiu da fábrica, cara, o projeto está pronto, o cliente aprovou, assinou, a gente revisou o projeto, cara, produção. A partir dali, só volta a ter projeto na mão lá na montagem do cliente, ok? Feito essa parte, a gente tem mais uma etapa que seria a etapa de expedição. Cara, a expedição é crucial. É crucial. Todas as definições do projeto, todas as observações, aquelas informações que foram colocadas, vai ter recorte aqui e ali, vai ter uma usinagem especial, essa prateleira vai ter uma continuidade, então vai ser uma prateleira unida com, sei lá, um sistema de alma, ou um sistema de travamento interno com metalon, enfim. Tem qualquer tipo de observação específica, a peça sai identificada. Então, essa identificação nasce lá no plano de corte. Na hora que corta a peça, a informação já vem junto com a peça. Então, olha que bacana. Então, tem todo um processo amarrado. E lá na expedição é que vai validar. Então, vamos supor que o cara cortou, a informação estava na etiqueta, estava na peça, foi para a usinagem, o cara não usinou. Sei lá, por alguma razão, essa peça passou. Chega na expedição, opa, peraí, tá faltando um recorte aqui. Então, esse olhar crítico, ele é importante para a marcenaria. Então, eu diria que seria o último olho da marcenaria, porque lá na casa do cliente não tem mais o que fazer. Se a peça está na casa do cliente, faltou recorte, o montador verificou, ok, o montador verificou e tal, está faltando. Não foi o cliente que viu. Uma coisa é a gente, o montador vê, outra coisa o cliente vê, ok? Então são duas situações. Mas, quando é visto na expedição é melhor porque a peça ainda está na fábrica, então você ainda tem opções para resolver esse problema.
O complicado é quando você não tem mais essa opção em suas mãos, né? Então, tá na casa do cliente, ou o montador vai fazer o recorte lá e talvez não fique tão interessante, porque a ferramenta que ele tem para trabalhar na obra talvez não seja a melhor para aquele tipo de trabalho. Enfim, tudo que é feito na fábrica é mais interessante, é mais rápido, é mais produtivo e muito mais assertivo. Então, focar a produção na produção e desfocar recorte, retrabalho e processos manuais na instalação é melhor, muito melhor. E tem um ponto, eu não diria que seria um ponto padrão, tá? Mas todas elas tinham, mas eram muito diferentes uma da outra. Então uma tinha uma especificidade de cliente, a outra tinha uma especificidade de produto, então eles só produziam aquele tipo de produto, né? O outro tinha uma especificidade de nicho, então eu só atendo esse nicho aqui, que era um nicho mais classe média, classe baixa. Então eles não faziam alto padrão. Então olha só que louco, cada um no seu nicho, mas todos eles tinham essas 3 etapas muito bem estabelecidas e iguais, ok? Em todos eles. Porém, um ponto que todos eles tinham, mas cada um do seu jeito, era a captação de cliente, era a captura daquele cliente para dentro da marcenaria. Então, olha que curioso, os que trabalhavam com um projeto mais econômico, mais enxugado, mais simples, classe média baixa, um projeto mais econômico. Então, esse tipo de público, ele está em um lugar. Aonde? Na internet. Na onde? Ele está linkado com algum outro fornecedor, com fornecedor de pedra, com fornecedor de tijolo, com um revendedor de bacias sanitárias, enfim. Então esse tipo de parceria era muito interessante. A internet é interessante para todo mundo. Eu acho que quem não está na internet, a marcenaria que não está na internet é uma marcenaria mais antiquada, mais reservada, já tem o seu mercado bem estabelecido. Mas quando surgir uma marcenaria que entendeu como funciona essa enorme, eu não vou dizer enorme, eu vou dizer absoluta, tá? Porque todo mundo, desde o cara mais rico até o cara mais pobre, está aqui com o celular na mão. Às vezes o cara deveria estar dirigindo e ele está com o quê? Com o celular na mão, ok? Então todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo tem acesso ao Instagram, a um Facebook ou qualquer outra rede social, aí, YouTube, enfim, todo mundo tem esse tipo de acesso. Então a marcenaria que entra com inteligência, de maneira assertiva dentro da internet, prospera, não tem como. Ah, mas eu sou uma marcenaria muito pequena. Cara, até uma marcenaria pequena, até uma marcenaria simples, os caras cortam com esquadrejadeira, na internet os caras se colocam, se posicionam e ganham mercado. E rapidamente os caras crescem, né? Já cansei de ver marcenaria fazendo isso. Eu já acompanhei 5 marcenarias, ok? 5 marcenarias que saíram do absoluto 10, 15 pau por mês e foram para 6 dígitos. Fácil, ok? Fácil. Então eu posso te afirmar que a internet é um ponto muito assertivo. Só que o cliente específico exige questões específicas, ok? Como eu disse, o caso da marcenaria de milhões lá, os caras fecharam. Da onde vinham os clientes deles? Cara, vinham de intermediários. Quem são? Imobiliários. Simples assim. Então, a grande massa dos clientes vinham por ali. O outro, que é mais econômico, parcerias com fornecedores, pedra, bacias sanitárias, enfim, lojas de materiais de construção. Então esses são os tipos de marcenarias, tipos de parceiros ideais para os caras que estão atendendo ali o médio padrão, o econômico, o cara que quer preço, enfim, esse tipo de cliente. E detalhe, os caras faturavam milhões nesse nicho. Então, cara, tem nicho para todo mundo. Tem nicho para todo mundo. Ah, e tem também, óbvio, o nicho de classe alta, assim, os caras tipo A+, Blaster Power Forever. Meu, os caras são monstros, os caras são animais. E um projeto dos caras tem um valor agregado muito maior. Porém, uma exigência de entrega muito maior também. Então, se você está entregando um A+, Blaster, Master Power, como que você vai fazer uma over delivery? Cara, fica difícil. Fica difícil, porque o cara já é ali, Master Blaster. Então, para você fazer uma over delivery, cara, você tem que fazer algo que ninguém faz. Pode até não ser uma coisa grandiosa, mas tem que ser uma coisa única, uma coisa específica, né? Então aí você vai ter que explorar quais são as suas especificidades, ok? Falando em especificidade, tá aí um ponto que
que eu não diria que é relativo, mas é importante. Todas as marcenarias com quem eu trabalhei, ou as marcenarias que de fato eu coloquei mão na massa, fazendo projeto, enfim, os caras tinham uma especificidade. Eu sou específico, eu sou referência em lâmina de madeira. Cara, os caras eram animais em lâmina de madeira. Lâmina de madeira, a primeira coisa que pensavam nos caras, não tem como. Os caras eram muito fera. Aí você vai para uma outra linha. Não, eu gosto mais de móveis específicos, trabalhado com vidro, eu gosto de móveis curvos. Trabalhei numa marcenaria que os caras faziam um trabalho absurdo com a halter, só para você ter uma noção de quão específico é esse tipo de marcenaria. Essa marcenaria era muito procurada a respeito para entrega desse tipo de produto, para entrega desse tipo de marcenaria. Mas eu posso te falar uma coisa? Eu acho que hoje a gente está vivendo um momento muito interessante para a marcenaria, principalmente os caras que estão começando no mercado. Vamos supor que você já entrou no mercado, talvez um mercado aí de alto padrão, tá? Você entrou dentro desse mercado e você quer conquistar os seus clientes, você quer procurar o seu lugar aos céus. Então você quer um pedaço, uma fatia desse bolo, ok? Hoje, o momento mais interessante para você fazer isso é agora, porque pensando no contexto que a gente vive, essa conexão social absurda que a internet possibilita, essa entrega que você consegue fazer muito antes do cliente te conhecer, isso daí é insano, é insano. Isso daqui que a gente está fazendo, esse diálogo que a gente está fazendo já é uma coisa insana. Você consegue colocar quantas pessoas você quiser na frente da tela do seu celular para estar assistindo, vendo, ouvindo, procurando, conhecendo, se informando a respeito acerca daquilo que você faz, daquilo que você faz de específico. E você atrai esse público que é um público específico, cada um com a sua necessidade. E quando eu falo especificidade, quando você define isso na tua empresa, na tua marcenaria, cara, você não tem concorrência. Uma coisa é você falar, eu atuo no nicho de alto padrão. Quantas marcenarias atuam no nicho de alto padrão? Acho que todas, né? Todo mundo fala que atua no nicho de alto padrão. Mas eu atuo no nicho de alto padrão para questões comerciais, prédios comerciais, projetos comerciais. Ainda tem uma infinidade gigante. Não, eu sou uma marcenaria específica de comércio do alto padrão e a nossa especialidade é cozinhas industriais. Cara, aí sim. Se o cara quer uma cozinha industrial, ele vai querer algo específico e vai pagar caro por isso, porque os caras são excelentes nisso. Adegas, o mercado de adegas é insano. Então tem empresas, tem marcenarias que são específicas em fazer adegas. Os caras são focados nisso, são referência nisso. Então quando você tem uma referência, você se torna algo referencial, você não tem concorrente. Quem que vai concorrer com você? Se tiver concorrente, é algo pequeno, é reduzido, é específico também. Então, isso é o lado bom da coisa, da especificidade. Claro, eu faço adega, não posso fazer mais nada? Claro que você pode, mas seja específico em algo, seja referência em algo. Eu sou referência em fazer casas, residências, legal. Se referencie nisso, mostre isso, entrega isso, faça um over-delivery disso. Lógico que você vai poder atender comercial também, vai poder atender escolas e por aí vai, vai poder atender indústrias, enfim, nada te impede de atender também outros nichos, outros mercados, mas seja referência em algo, seja bom em algo. Então isso é um ponto-chave que as marcenarias que entendem esse jogo não jogam mais. Só vai, quem que é seu concorrente? Eu não tenho um concorrente. Olhando aqui pro lado aqui da minha região, não tem um concorrente não. Então a maioria dos caras que entenderam esse jogo tem essa vertente muito clara. Pode perguntar, quem que é seu concorrente? Os caras vão olhar e vão falar, não tenho. Não tenho não. Então é simples. Mas é um pouco de não tem nada de soberbo, isso daí é especificidade. Os caras encontraram o mercado, entraram dentro dele, ganharam sobre ele, e não jogam mais o jogo. O jogo do, eu tenho um preço melhor, eu abaixo o preço, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, esquece. Os caras têm um compromisso
com a especificidade deles, com a referência do que eles fazem e fazem de melhor, e são referência nisso. Hoje, para você mostrar o seu negócio com uma certa prioridade, ou de uma forma mais inteligente, assertiva, ou a respeito da própria especificidade do teu negócio, do teu mercado, está muito mais fácil, está muito mais simples esse processo. Por quê? Hoje você tem as pessoas muito mais conectadas. Obviamente a internet possibilita isso. Hoje você tem diversas opções que podem fazer o seu negócio aparecer para 40, 50, 100 mil pessoas facilmente, ok? Detalhe, pessoas qualificadas específicas para o teu nicho, para o teu mercado, para a tua atuação, para a tua especificidade, beleza? Então esse é o primeiro ponto. E um outro ponto, justamente por conta dessa conexão, dessa integração social, todo mundo anda muito ansioso, né? Você pode observar na tua casa, se você tem filhos, por exemplo, eles não conseguem esperar mais do que 2 minutos para o computador ligar. Não, meu computador tem que ligar em segundos, eu tenho que apertar o botão, segundos depois meu computador liga. Você mesmo, você quer apertar o botão e tudo está funcionando. Por quê? Esse imediatismo, essa ansiosidade, tudo isso gera de uma forma tendencial, justamente devido à nossa conexão, o mundo cada vez mais conectado. Então a informação que está lá, sei lá, na Espanha, chega aqui no Brasil em segundos. Então tudo isso gera na gente esse certo imediatismo, eu preciso para agora, certo? Então, vendo por esse lado, isso gera uma demanda que para a marcenaria é sim muito interessante, se você souber usar. Um outro ponto importante a respeito da marcenaria, né, para você ter essa formalização, esses pontos bem definidos, e que essas 3 marcenarias que eu trabalhei também tinham, é de fato as 3 brigas. 3 brigas que você não deve brigar de jeito nenhum. 3 brigas que você tem que brigar, custe o que custar. A primeira briga que você tem que, esquece, cara, sai fora, não entra nessa, é furada, você vai se lascar bonito. É de fato a briga por preço. Por que briga por preço? Cara, cliente que por preço vem, por preço vai embora. Todo mundo já sabe disso. É uma frase universal, beleza? Então preço não vai te garantir venda, preço vai te garantir prejuízo, ok? Então quando você entende essa jogada, você entende esse game, você coloca a sua marcenaria com uma entrega, com over delivery, você tem um laudo de entrega excepcional, você tem um lastro de cliente satisfeito, cara, teu preço é o teu preço, teu mercado é o teu mercado. Esquece, brigar por, o fulano me fez por, sei lá, tô fazendo meu apartamento aqui, o fulano fez por 210. O que você consegue melhorar? Aí você vai olhar o projeto do cara, vai analisar e falar, eu consigo fazer para você por 180. Cara, ele vai pegar o teu projeto, vai levar para outra marcenaria e vai falar, o fulano fez por 180, você consegue fazer por quanto? Até ele conseguir o melhor preço. Então esse cliente, não tá nem aí com a entrega, não tá nem aí com a marcenaria, enfim, ele quer mesmo uma entrega rápida, ele quer mesmo um negócio barato, e é isso e ponto. Cliente, e não é só alto padrão que faz isso não, tá? Alto padrão faz isso, econômico faz isso, é tipo de cliente que por preço vem, por preço vai embora, simples, acabou, não fica chateado com isso, o cliente não gosta de mim, o cliente é isso, é aquilo, esquece, é só o perfil dele, por preço ele vem, por preço ele vai. Uma outra briga que você não pode de jeito nenhum entrar, porque se você entrar, é furada. E eu posso te afirmar com toda certeza que todo mundo já foi tentado a entrar nessa treta ou já tretou aí nesse meio, com certeza, que é praça. Primeiro eu falei de preço, agora eu tô falando de praça. Cara, quando você briga, a briga da praça, cara, esquece, você tá lascado. Quem não tem especificidade, tá brigando na praça. E se você for brigar na praça e a sua marcenaria é pequena, você vai ser engolido pelos tubarões. Aí você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro lado, vai lá, tá todo mundo vendendo, a minha cidade já tá lotada, aqui não tem mercado para mim, essa região não tem mercado para mim, esse estado não tem mercado para mim, esse país não tem... você vai ver
problema em cima de problema e não vai conseguir resolver o que você precisa resolver. Você não vai resolver a sua especificidade. Se você não é específico em nada, você briga com todo mundo por espaço, ok? Quando você é específico por algo, você briga, mas briga com menos pessoas. E normalmente com um cachorro muito menor, ok? Então pensa nisso antes de sair tretando aí por mercado. Por último, uma treta que, pelo amor de Deus, quem treta com isso hoje em dia é maluco, é doido. Não, eu tô falando, o cara é doido, o cara tem que ser doido para brigar a respeito de produto. Não tem como, não tem como. Pensa comigo, você é um cara que faz marcenaria, tá? E você tem uma especificidade de lâmina de madeira. Então você é referência nisso, ok? Por que de acho você vai brigar com o cara que está fazendo MDF? Por que você vai brigar com o cara que está fazendo laminado, formicado? Cara, você tem a sua especificidade, você tem o seu mercado. Você faz MDF? Faz. Você faz laminado? Faz. Formicado? Faz também. Quando você trabalha com lâmina de madeira, beleza? Então sua referência é essa. Ah, mas o outro lá, cara, o outro lá realmente faz lá o trabalho dele, eu não conheço, enfim, mas hoje a gente é especialista nisso, ó. A gente faz isso com excelência, isso daqui. Se você quiser isso na tua casa, nós somos a empresa que faz isso, ok? A gente é referência nisso. As outras marcenarias fazem o que todo mundo faz, liga uma serra e corta, ok? A gente não faz isso. Aqui a gente trabalha com cuidado, com zelo, a gente cuida de cada etapa, de cada processo, enfim, nós temos esse tipo de excelência, beleza? Então quando você tem isso bem estabelecido, você não briga mais por produto, ok? Então quem hoje em dia treta por produto é maluco, tá? Tá brigando consigo mesmo. Bom, uma briga que realmente vale a pena é prazo. Cara, essa daí é, ó, cereja do bolo. Quem entende... Entendedores entenderão. Vamos deixar assim, entendedores entenderão. Cara, quando você entende que brigar por prazo é importante, você joga o jogo de gigante, ok? Vamos supor que uma marcenaria grande, que tem uma alta demanda de entrega, uma alta demanda de produção, tá? E você é uma marcenaria pequena, que tem uma baixa demanda de entrega, baixa demanda de produção, tá? Então a gente está dizendo 2 etapas. Só que você é uma marcenaria que já entendeu o game, já estipulou os seus processos, já definiu todo o seu contexto de marcenaria, já fez toda a estruturação sistêmica e agora sua marcenaria está rodando com a beleza, 5 pessoas estão conseguindo produzir 200, 300, 400, 500, 600 mil de maneira muito fácil, fluida, sem dar pepino, sem estourar tudo, sem ficar louco, sem fazer hora extra, beleza? Porque você tem tudo bem estipulado. Não me importa se você tem uma esquadrejadeira de mão, se você tem uma coladeira manual, não me interessa, porque a gente já falou sobre isso. Marcenaria que fatura 50 mil também fatura 400, 500, facinho, facinho. Muda nada, o custo é o mesmo. O que muda é aqui, ó, a inteligência, a forma como você produz, a forma como você entrega, a forma como você pensa. Ok? Se você resolve essas 3 questões na marcenaria, tá feito. Você consegue fazer isso com o equipamento que você tem. Agora, falando a respeito de você ter em mente que prazo é importante, cara, prazo pode ser a virada de chave para o teu negócio. Hoje uma marcenaria que, sei lá, fatura muito alto, também vende e entrega muito alto e precisa produzir muito. Com isso, os prazos, os caras vão para 90 dias, ou até mais, certo? Beleza. Então, tendo isso em mente, uma marcenaria menor não tem um prazo tão extenso como esse, uma marcenaria organizada, ok? Não tem um prazo tão extenso como esse. Eu lembro que a gente trabalhou por muito tempo com prazos longos, tipo assim, 80 dias. Ó, 80 dias aqui, 75 é o que eu tenho para entregar para você, tá? E muitos clientes acabavam falando, não, mas esse prazo está muito, é que não tem muito o que fazer, não. Porque a gente não garantia muito ali na questão da produção. Será que a gente vai conseguir entregar? Será que a gente vai ter demanda? E agora? Quando você tem uma linha de produção, você encaixa o teu cliente nessa linha de produção, você sabe quando ele vai começar e quando ele vai terminar a produção dele. E aí vai iniciar a instalação. Quando você tem isso bem desenhado, bem estipulado, os seus prazos tendem a descer. Porque não importa o que aconteça, a produção tem que continuar. Todo dia tem que ter corte. Todo dia tem que ter entrega de produtiva de fábrica. Então, tendo isso em mente, automaticamente a sua produção, ó,
sobe, o seu prazo desce. Não tem o que fazer, isso é um fato, ok? E se você não vender, você vai ter uma equipe inteira parada assim, ó, os caras perguntando, e aí? Cadê os clientes? Cadê a produção? Vamos fazer o que hoje? Aí você vai ter que mandar os caras fazer o quê? Faxina. Ah, vamos faxinar aqui a empresa, vamos dar uma arrumada. Olha só maluquice, tá? Prejuízo na certa. Então, quando você tem isso definido, você tem uma empresa bem definida, com esses pontos, automaticamente o seu prazo desce. Principalmente quando você é pequeno, ok? Você não está faturando 1 milhão, porque entregar 1 milhão não é entregar 100 mil, beleza? São coisas diferentes. Então, tendo isso em mente, o prazo é uma briga interessante. A gente tinha uma situação onde o cliente comprou a cozinha, comprou a sala com a gente, ele também fechou a parte do Closet Master e uma outra marcenaria estava fazendo a parte dos ambientes mais íntimos, tá? Que eram as suítes, os banheiros, enfim. A gente ficou ali com a cozinha, com o gourmet também, com um closet só, que era um Closet Master. E esse cliente, ele queria um painel. Logo depois que ele fechou com a gente, ele queria um painel fechando toda a parede. Era uma casa para venda, tá? Só que era uma casa a mais. Master Power Forever. Então uma casa assim absurda, ok? Eu já mostrei até esse projeto aqui no canal da cozinha, ficou insano. E ele queria, na parte de fora, frente à cozinha, na parte da frente da cozinha, ele queria um painel ripado. Se eu tiver imagem, eu vou colocar por aí. Sério, só que ele tinha uma certa urgência, porque essa casa ela já estava sendo vendida, ok? E essa casa foi vendida com um painel ripado ali. Só que ele não tinha percebido isso no projeto do arquiteto. Só que no projeto do arquiteto técnico, tá? E o cliente viu, falou, que tem um painel ripado, vocês têm esse painel ripado lá? Aí ele falou, putz, eu não fechei painel ripado com nenhuma marcenaria. Então ele ligou pra gente, mentira, ele ligou pra uma outra marcenaria, pra marcenaria que fechou a parte interna dos ambientes, e os caras falaram, olha, a gente consegue, mas eu não consigo te atender agora, eu só consigo te atender para mês que vem, eu até posso tentar acelerar alguma coisa aqui, mas eu não consigo. Era um ripado de madeira, porque ia chover, né, ia molhar, não ia ter chuva contínua, mas ia ter que receber ali um tratamento especial. Então ele ligou pra gente, cara, no ato. Ligou pra gente e falou, olha, é o seguinte, os caras lá eles estão ruim de prazo e eu preciso disso daqui para ontem. O que vocês conseguem fazer para esse painel? Era um painel grande, se eu não me engano, dava tipo uns 10 metros de painel por uns 3 metros de altura. Era um painel grandão, ripado, de madeira. Conversamos, alinhamos e falou assim, meu, dá pra fazer. A gente faz de madeira maciça, a gente pina tudo isso, daí o cliente vai ficar caro, não sei o quê. Esquece. O cliente olhou e falou assim, olha, se você conseguir entregar, eu pago e ainda a gente faz um plus aí pra vocês, se vocês conseguirem entregar a tempo. Quanto tempo vocês precisam? Daí a gente falou, olha, a gente consegue resolver essa semana que a gente resolve pra você e eu te passo um prazo. Daí falou, fechou então, só que vocês têm 2 dias para resolver isso para mim. Vocês vão me falar se vão produzir ou não, enfim. Aí eu já pego e vou atrás de outra solução. Ele estava pensando em colocar um de alumínio e, enfim, a gente ia perder essa venda, né? E eu lembro que eu falei com o proprietário da marcenaria, a gente sentou, reuniu, ele falou, cara, dá para fazer. Se a gente fazer pinado de madeira, a gente vai, fixa na casa do cliente, vai ficar show de bola. Detalhe, a gente precisava fazer over delivery, a gente precisava entregar muito mais. A gente precisava surpreender esse cliente de alguma forma. Primeira forma que a gente surpreendeu foi o projeto. A gente fez um projeto, a gente fez uma entrega excepcional, tipo A mais, tá? Quando a gente chamou o cliente para a marcenaria, apresentou aquilo lá, nesse dia ele estava com a esposa, apresentou para ele e para a esposa. No telão da marcenaria, o cara ficou maravilhado. Ele falou, meu Deus do céu, parece a foto da minha casa, cara. Você tá maluco? Como que vocês fazem isso tão rápido? Tipo, um dia depois do que ele conversou com a gente, o projeto já estava pronto, o orçamento já estava estipulado e a gente já tinha um programa para fazer a instalação em 1 semana. Ah, mas Leandro, como é que você fez para resolver? Simples. Quem tem contato, quem tudo, cara. Já ligamos, já acionamos pro marceneiro, falou, ó, você consegue fazer um extrinho aqui com a gente? Consigo, vamos desenrolar, pum, feito. Marcenaria grande para fazer esse tipo de trabalho não dá, não dá.
é muita burocracia, são muitos processos. Quando a marcenaria é pequena, tem menos estrutura, menos pessoas, você consegue ter essas jogadas que você consegue resolver muita coisa a respeito de prazo. Prazo é uma briga que vale a pena. Detalhe, esse painel, ele tinha fechado com a gente, era de madeira maciça, tá? Ficou de peroba, uma madeira de peroba um pouco mais vermelha. E a gente deu até uma escurecida nela para ficar mais interessante ali com a fachada, de concreto, enfim. Se eu tiver projeto, eu mostro aí, eu acho que eu já até mostrei um pouco antes, enfim. É uma madeira de peroba, então a gente precisou dar uma escurecida para ficar com um contraste interessante ali com o concreto, para ficar harmônico, né, com a fachada da casa. Então todo aquele corredor ali frente à cozinha a gente revestiu com esse painel, tudo de madeira peroba. E aí ele fechou com a gente, se eu não me engano, deu 82, 84 mil. Detalhe, ele fechou com a gente por 110 mil. Então você pensa assim, tá, pô, 80 pau, vai para 110, meu, é uma discrepância muito grande. O que acontece é que a gente tinha prazo. Ele precisava do negócio para ontem. E a gente precisou acionar um trabalho externo, um reforço externo para conseguir fazer essa entrega. E a gente conseguiu fazer um over delivery. A gente entregou o painel, embaixo do painel tinha uma iluminação que a gente colocou para iluminar o caminho, porque ele tinha os spots no chão, ok? No projeto, mas na hora de executar ele não tinha colocado essa iluminação. E foi um detalhe que eu vi no projeto técnico dele que tinha uma seta indicando, já que o cliente era tão chato, né, que viu aí esse detalhe do painel. Eu falei, meu, vamos colocar uma iluminação que pelo menos vai ter a iluminação. Daí ele falou, nossa, Fechoninho, eu tinha percebido isso. Então eu percebi um detalhe que passou desapercebido para ele, já anulei qualquer possível trabalho ou retrabalho que possa ter lá no futuro ele com o cliente dele. Então olha como foi legal esse over delivery. Então o over delivery ele não precisa ser necessariamente peças e marcenaria, quase nunca não é. Normalmente é uma entrega bem feita, assertiva, você conseguir entregar dentro de um prazo ou impactar dentro dele, você conseguir fazer uma entrega excepcional, tudo bem protegido, com cuidado, com zelo, sem problemas de instalação, sem sujeira, deixando tudo organizado, tudo em ordem, um padrão de montagem. Isso já é um over delivery, porque a maioria das marcenarias não fazem isso. E quando elas são grandes, a maioria delas pecam nisso, no over delivery, ok? Então quando você consegue e entende o que é isso, coloca essa ferramenta a seu favor, fica fácil de você conseguir ganhar mercado, porque você acaba se tornando referência. Pô, os caras são mega power comprometido com a entrega do cliente, meu, os caras resolvem realmente o pepino da obra, meu, os caras fazem e acontece, fecha com eles. Ainda dentro desse contexto do painel, eu gostaria de falar um outro assunto que é importante, tá? Não é crucial, mas é importante. Entrega. Cara, a entrega, ela está relacionada com o over delivery, obviamente, né? Você tem que entregar muito mais aquilo que você promete. Isso daí é fato. Para quem quer ganhar mercado, para quem quer estipular, se colocar dentro de algum nicho, ainda mais nichos específicos, isso é crucial, tá? A entrega. A entrega, ela está relacionada desde a parte de projeto até a parte de montagem na obra, lá na casa do teu cliente, como você vai se comportar lá dentro, qual vai ser a uniformização, padronização de montagem. Eu vou começar por isso, depois eu vou para aquilo, aí depois eu venho fazendo os acabamentos, eu fecho com a limpeza, faço um vídeo de entrega, desenvolvo um checklist, depois eu venho com o checklist fazendo toda uma varredura de cada ponto da instalação, aí vem um entregador de obra juntamente com o cliente, faz a entrega da obra e dá o ok, fala, olha só, a obra está entregue, está tudo certo, vamos fazer um checklist daquilo que o senhor comprou na marcenaria com aquilo que foi instalado na sua casa. A maioria das marcenarias não faz. A maioria das marcenarias fala, monta na casa do cliente, deixa tudo bonitinho e fala, olha lá, tá montado na sua casa, não ficou bonito? Nossa, ficou muito bonito, e acabou por ali. Então eu acho que quando você tem uma entrega bem legal, bem formal, bem bacana, gera confiança, aumenta a credibilidade, ganha mercado, aumenta os seus pontos positivos, fazendo o teu cliente falar de você para outras pessoas, indicação boca a boca conta muito nessa área. Meu, entrega é importante, gerando aí um relacionamento com o teu cliente. Naquele momento de recebimento das peças que ele comprou.
Então você aumentar muito mais aquilo que você entregou. Olha o capricho que a gente fez. Aqui, ó, para a gente conseguir fazer essa instalação, a gente precisou fazer uma fixação bem minuciosa para não machucar a parede. Olha o acabamento, olha a cafuletagem. Então a gente vem calafetando aqui, ó, com massa plástica, no mesmo tom da sua parede, para que tudo fique conversado, alinhado e não fique aquelas frechinhas. O cuidado que a gente teve, olha, aqui na base dos seus armários a gente colocou um MDF tratado para receber uma umidade. De repente está passando um pano aqui na sua casa, escorre um pouquinho da água ali, então está protegido o seu móvel. Olha só que excelência! Coisas que o cliente não vai perceber nunca, mas que você falando para ele e falando isso de forma aumentada, levando em consideração os porquês você fez cada um desses itens, vai gerar no teu cliente uma confiança absurda, vai aumentar a régua da sua marcenaria, deixando você sem concorrente. Quem que vai concorrer com você? O maluco que só corta MDF? Lógico que não, você é foda, você é o cara, você é referência. Pronto, está resolvido. Isso se resolve com entrega. Um outro ponto que vale muito a pena brigar é a especificidade. Se você for brigar por algo, não brigue por mercado, não brigue por praça, brigue por especificidade. Seja específico, seja único naquilo que você faz, porque automaticamente você não vai ter concorrente. E se tiver, vai ter pouco, aí sim vale a pena brigar. Beleza? Então, especificidade anula a sua concorrência, gerando em você único, trazendo para a sua marcenaria referência, subindo sua régua. Simples assim, não tem conversa, isso daí é coisa simples, é aplicar e ter resultado. Acabou. Um ponto importante é quando a marcenaria ela amadurece naquilo que dá ROI. Quando a marcenaria entende o que dá ROI, ela se torna uma marcenaria madura. Ela se torna uma marcenaria muito mais pé no chão. Uma marcenaria que traz muito mais resultado, que gera muito mais resultado. Então ter isso em mente é ter uma marcenaria madura, tá? Então essa maturidade ela está muito referente ao tanto de mercado que essa marcenaria tem, ao tanto de problema que essa marcenaria teve que resolver ao longo do tempo, ao tanto de faturamento que essa marcenaria deixou de faturar por conta que não entendeu o que dá ROI, o que dá retorno sobre o investimento, beleza? Então entender o que dá ROI é entender todos esses pontos que eu vim colocando aqui um a um para vocês, porque isso é o que vai gerar diferenciamento, isso que vai gerar resolução, isso que vai gerar entrega, isso que vai gerar confiabilidade, isso que vai gerar comunicação, isso que vai gerar uma pós-entrega, um pós-venda muito mais interessante e fluido. Ligando lá, ô fulano, vem aqui, vamos tomar um café. Cara, isso é muito legal, essa conexão cliente e marcenaria. E a galera não faz, a galera deixa passar. Vai ter um prazo, passou, sei lá, 6, 7 meses, liga pro seu cliente. E aí, como é que tá a marcenaria, como que tá a sua cozinha, tá tudo legal? Aquela gaveta ficou útil, ficou bacana do jeito que a gente fez, aquele divisor ficou interessante, você viu como é prático, é só tirar, limpar. Super fácil de organizar as coisas assim. Aquele divisor de inox que a gente recomendou para você, olha como ele funcionou legal, né? Você está colocando bem, está funcionando, está usando, precisa de uma nova divisória, a gente pode providenciar para você. Olha só o que é over delivery, o que é pós-venda, o que é relacionamento. Você fazendo isso gera no teu cliente um ápice de relacionamento. E as pessoas hoje estão carentes desse tipo de atenção. Cara, ninguém mais quer ligar para ninguém, ninguém mais quer falar com ninguém, ninguém mais quer se preocupar com ninguém. E não estão olhando o que importa no pós-venda, que é o micro, é as pequenas coisas, as pequenas atitudes. Então tudo isso é o que vai gerar entre você e o teu cliente relacionamento. Relacionamento vai gerar para você novos lugares, novas oportunidades, novo contexto, indicação, novo mercado, infinidade de coisas. Se relacione com seus clientes. Bom, você fechando todos esses pontos, essas observações que eu coloquei uma a uma aqui, você começa a entender que vai ter muito orçamento. Isso é uma consequência, tá? Então, com você fazendo todo esse trabalho, todo esse passo a passo bem feito, automaticamente o seu número, o seu índice de orçamento aumenta e vai lá para cima. Isso vai gerar em você uma vida complicada, tá? Vamos dizer diferente disso. Vai começar a ficar requisitado, você vai começar a ficar procurado,
os clientes vão querer trabalhar com você, os arquitetos vão querer trabalhar com você, as construtoras vão querer entrar em contato com você para trabalhar com você. Mas quais são as responsabilidades do momento, daquele momento que você está recebendo diversos orçamentos por e-mail, tá? Dezenas de orçamentos diariamente no teu e-mail e você precisa respondê-los, tá? Então, quais são as responsabilidades da marcenaria para com isso? Aí a gente tem um ponto importante. Por quê? Tendencialmente você vai querer atender o máximo possível de cliente. Isso não é interessante, ok? Então, quando você chega nesse momento do game, você tem que dar um filtro. Você tem que fazer 3 classificações, tá? 3 classificações importantes. A primeira classificação, cara, você tem que deixar estipulado qual é o seu cliente, qual é o perfil do seu cliente. Então você vai limpar e vai identificar nesse montante de e-mail quais deles se encaixam com o teu perfil de cliente. Esse é o primeiro ponto. Esses vão ter prioridade, não que os outros não vão ser atendidos, mas esses vão ter prioridade, beleza? Segunda questão, segundo ponto, você precisa ter definido de maneira clara quantos orçamentos você vai responder por dia. Você tem que colocar meta. Cara, é 5 orçamentos por dia? Cara, é 5 orçamentos por dia que você vai responder. Ponto final. Ah, mas eu recebi 10 hoje. Cara, se você respondeu os 10, ótimo, mas 5 é o mínimo. Acabou, tem que fazer. Ah, não deu tempo, fica até mais tarde. Você tem que resolver, o problema é seu. Então você tem que resolver. Você colocou no mercado, chamou a atenção, agora os clientes estão chegando na porta e você não vai atender? Pode parar. Para aí 1 minuto do seu dia, para aí 5, 10, 20, 30, meia hora, não sei. Para e resolva esse problema. 5 clientes é o mínimo que você tem que fazer por dia de orçamento respondido, tá? Por que eu digo isso? No final do mês você vai ter quantos orçamentos respondidos? Desses orçamentos respondidos, quantos vão ter retorno? Desses retornos, quantos vão estar fechados? Entende isso que eu estou falando? Então você trabalha com estatísticas. Então você tem as prioridades, depois você vai para as secundárias e aí sim você vai fechando a sua grade de orçamento. Ponto final, você tem que fazer, tem que atender, não tem que fazer. Eu tenho um ponto muito claro a respeito de orçamento, tá? Porque o que eu mais vi nessas 3 empresas era o volume extenso de orçamento. Era muito orçamento chegando, uma demanda absurda, cada uma tinha um processo diferente de fazer esses orçamentos, mas eu, na minha opinião, o que mais dava certo era a empresa que estipulava para peças de marcenarias mais exclusivas. Porque os caras faziam o quê? Eles trabalhavam muito com material externo. Então eles trabalhavam muito com fórmica, eles trabalhavam muito com modelagem, com balsiano, né? Eles trabalhavam com madeira balsa, né, para fazer as curvas e fechamentos. Eles trabalhavam muito, muito, muito mesmo com o MDF flexível. Então, trazendo essa especificidade, o que não era específico era MDF. Cara, os caras, mas é laca, é lâmina de madeira, é não sei o que. Os caras consideravam tudo como MDF, orçava tudo como MDF para fazer um primeiro orçamento para o cliente. A abordagem dos caras era exatamente essa que eu vou te falar. Os caras ligavam, falavam, recebemos o seu orçamento ficou pronto, ou mandava por e-mail, tanto faz, seu orçamento ficou pronto, gostaria de marcar uma reunião com vocês. A maioria dos clientes falavam da seguinte forma, você consegue me passar a prévia do orçamento por e-mail? E a gente normalmente falava, olha, o orçamento para ser assertivo, a gente precisa de mais uma etapa dele que é feita dentro da marcenaria. Aqui na marcenaria a gente vai te mostrar quais são os materiais, quais são as funções, usos, limitações. E a partir daí a gente vai definir e especificar cada material no teu projeto para ter um orçamento mais definido e mais assertivo com a tua realidade. O cliente respondia da seguinte forma, a maioria, tá? Legal, a gente vai marcar uma reunião, quando que a gente consegue marcar? A outra maioria, outro lado que não era tão maioria assim, que é a minoria, por incrível que pareça, quando você entrega e justifica o porquê, normalmente o cliente demora ou não recusa você logo de primeira, tá? Então, normalmente os clientes falavam assim, tá, legal, mas eu tô com pressa, eu não consigo no momento, consegue me encaminhar por e-mail mesmo? Ou por WhatsApp, enfim. E aí a gente mandava um orçamento baseado em MDF, aonde a gente deixava o nosso preço lá embaixo. Por quê? Porque a gente sabia que a marcenaria toda curva, toda diferentona, tinha um valor específico e tinha um perfil específico que atraía a nossa marcenaria. Então a gente priorizava esse orçamento. O restante era tudo MDF.
tudo mesma linguagem, MDF cor, MDF branco e acabou. Aí o cliente gostou, falando, nossa, ficou muito mais abaixo do que os outros orçamentos, enfim, nananã. Ele falou, olha, a gente fez tudo baseando em MDF, aí os acabamentos, todos os complementares, a gente precisa discutir isso presencialmente. Devido a isso, pode ter variações no seu orçamento, para mais ou para menos. Então, se você preferir, a gente marca uma reunião. Cara, o cliente olha, 3 orçamentos, esse daqui tá dando 300, esse daqui tá dando 280 e o seu tá dando 110, ele vai falar, meu Deus do céu, isso é bom demais para ser verdade. Aí o cliente chegava na marcenaria, olhava aquela estrutura, olhava a organização, olhava a galera montando, olhava aquele montaréu de peças sendo produzida, olhava aquele monte de caixa, aquela muvuca de gente passando, caminhão carregando, caminhão chegando, fala, meu Deus do céu, vocês devem produzir demais. Traduzindo, os caras atendiam aonde? Dentro da marcenaria. Eu já falei sobre isso. Aonde tem que atender o cliente é dentro da marcenaria. Eu já falei sobre isso. Eu falo sempre sobre isso com todas as marcenarias com quem tenho contato. Eu preciso sempre reforçar. Cliente é na marcenaria. Tem que fazer o tour, tem que pegar na mãozinha, colocar protetor auricular, colocar capacete em alguns casos específicos. Esse caso da marcenaria com formas orgânicas, o capacete era importante, então trabalhava muito com manuseio de peças aéreas, então precisava dessa proteção. Cara, o cliente ficava maluco. Ele falava, meu Deus, que doideira, que estrutura vocês têm, que bacana, nossa, o volume que vocês estão fazendo aqui é assim, sempre, diariamente. Então o cliente já ficava com esse primeiro impacto. Depois ele se impactava mais ainda com o preço, porque a gente chegava e descia lá para baixo. Então ele começava a trazer todos os pontos do projeto dele e começava a se envolver com o projeto. Então é inteligente você fazer isso quando você não quer, quando o seu cliente não quer se comprometer em ir na marcenaria. Então você joga o preço lá embaixo. Joga lá embaixo, considera tudo como MDF do mais barato e pronto, manda esse orçamento para o cliente. O cliente vai olhar e vai falar, meu Deus, mas está muito baixo isso aqui, não tem como. Tá certo isso? Não é possível. Daí você fala, olha, vamos marcar uma reunião aqui na marcenaria e eu explico cada ponto para você. Acabou. O cliente que não queria vir, agora vai vir porque ele é curioso, ele é imediatista, ele é ansioso, ele vai ficar falando por quê, não é possível, os caras estão fazendo 350, o outro tá fazendo 200 e pouco, o outro tá fazendo 200 não sei o quê, e esse cara tá me vendendo por 110, 100 e poucos mil, não é possível, eu preciso fechar com esse cara, eu preciso ver esse cara, eu preciso ver o que esses caras estão fazendo de diferente. Então isso gera curiosidade e traz o cliente, o poder de fechamento é muito maior. O cliente sentou na cadeira, só sai com o contrato assinado. Simples assim, acabou. Simples, rápido, fácil. E, mas tem divergências, tem casos que o cliente vai olhar, o valor está muito baixo, vai criticar, vai não sei o que, ele vai te procurar na internet, ele vai te procurar no site, no Instagram. Com certeza ele vai, você faz isso. Quando você vai numa empresa lá, a primeira coisa que você vai, você joga no Instagram, procura no site, joga na internet, vê se tem reclame aqui. Cara, hoje a informação tá fácil, tá ali, ó, tá na ponta dos dedos. 2, 3 cliques e você já chega onde você quer. Então isso é importante, você ter uma mídia bem resolvida, uma marcenaria bem resolvida, um portfólio bem resolvido, um produto específico, a sua especificidade, a sua exclusividade, o seu nicho de atuação, o seu tipo de cliente ideal bem estabelecido, é nítido que você vai chamar atenção. Não tem como, porque você se torna único naquilo que você faz. Ok? Mesmo tendo diversas pessoas fazendo algo parecido, semelhante ou até mesmo igual, você se torna único. Mas mesmo assim vai gerar para você uma outra vertente, e essa vertente é triste, é angustiante, você fica naquela, poxa vida, eu não consigo e tal, como que eu vou fazer, eu preciso atender, mas é você falar não para o cliente. Exatamente isso que eu falei, você falar, não vou te atender. Simples assim. Básico. Como que você fala isso para o teu cliente? Limitando ele. Já teve casos onde a marcenaria foi requisitada por um cliente, o prazo que ele queria para entrega era incondizente com o que ele precisava ser produzido. Ele tinha uma questão muito forte mesmo, a respeito do material em nível de acabamento necessário. Então, na hora, olhamos, analisamos e falamos, isso aqui é problema. E era um cliente super nicho, super linkado e atrelado ali com o tipo de cliente, com o tipo de produto que a gente fazia, com o tipo de cliente que a gente atendia. Então era o nosso cliente, era o nosso perfil.
porém a gente teve que recusar, porque esse cliente ia gerar problemas lá na frente. Então, identificar o tipo de cliente problema é importante. Para esse tipo de cliente, tu tem que jogar o preço lá em cima, não tem como. Por quê? O cliente problema é o cliente que vai te trazer um monte de retrabalho, um monte de revisões, um monte de avaliações, e isso tudo vai tomar tempo onde você poderia estar produzindo outros clientes, atendendo outros clientes, gerando mais mercado, gerando mais resultado, gerando mais histórias de sucesso. Você está ali travado naquele cliente que vai travar sua produção, vai travar sua montagem, vai travar sua entrega e por aí vai. Então, para esse tipo de cliente, vale a pena você não atender, ok? Aí você pode fazer de 3 formas. A primeira e a mais comum é jogar o preço muito lá em cima. Quando eu digo muito lá em cima, é se o cliente aceitar, você divide a produção dele, pega uma outra marcenaria parceira, contrata um outro marceneiro, dá seu jeito para entregar. Mas é importante você fazer de uma forma com que o cliente fale, não consigo fechar com você. E uma outra opção é você literalmente colocar um prazo muito longo, muito alto, porque vai demandar muito trabalho de produção, muito trabalho de projeto. Aí você vai e fraciona o projeto do cliente em várias etapas. Vamos supor, a primeira etapa a gente vai fazer os quartos, parte íntima. A segunda etapa a gente vai fazer áreas molhadas. A terceira etapa a gente vai fazer parte social. E a quarta e última etapa a gente vai fazer a parte de serviço. Simples, o cliente vai olhar e vai falar, qual que vai ser o prazo disso? Para cada uma das etapas a gente vai ter 60, 70, 80, 90, não sei, dias para ser executado, ok? Então isso você está fazendo para o teu cliente não fechar com você, ok? E se fechar, você tem esse recurso de tempo para resolver cada uma dessas etapas com folga, e ainda assim tá dentro da tua qualidade, da tua entrega e não vai gerar estresse na sua produção. Juntamente com isso, você saber quais clientes atender e quais clientes não atender é também entender que ponto você tá na marcenaria. Não basta só sair falando, não, esse cliente não gostei da cara dele, não, esse cliente aqui ele tem uma cara de chato, não vou atender ele. Não é isso que eu tô falando, ok? Então é você entender que nível você tá no jogo, ok? Então, dentro do contexto de marcenaria, eu estou no momento que eu estou vendendo muito ou eu estou no momento que eu estou vendendo pouco, ok? Por que é importante você saber isso? Porque você não pode estar em nenhum e nem no outro momento, você tem que estar no meio, ok? Uma marcenaria que vende muito, quebra, fale, destrói, não dá certo. Vender muito, quebra suas pernas. Cara, eu já vi marcenaria que vendia muito. Eu tô falando que os caras vendiam milhões, tá? Que é a marcenaria com quem eu trabalhei por um tempo. E os caras vendiam milhões, os caras quebraram, ok? Por quê? Vendeu demais. Aí tem o outro lado da moeda, que são os caras que vendem menos. Vender pouco, quebra. Não precisa nem conhecer alguém assim, tá? Porventura eu conheço vários, mas se você não conhece, fique claro, meu amigo, vender pouco vai quebrar o teu negócio. Ok? Eu já falei sobre isso, sobre marcenarias que faturam 50 mil, usa a mesma estrutura, tem o mesmo recurso, o mesmo pessoal, o mesmo barracão para produzir 400 mil. Se você não fatura 400 e tem uma estrutura para faturar 50 mil e está faturando 50 mil, meu amigo, você está deixando muito dinheiro na mesa e você, com consequência, vai acabar quebrando uma hora ou outra. A maioria das marcenarias acabam fechando as portas. Quando ela chega num faturamento de 50 mil por mês, não dura 2 anos elas fecham as portas. Simples assim. Eu já fiz um vídeo sobre isso, falando especificamente sobre isso, contando a experiência que eu tive sobre isso. Então pensa comigo. Ter o equilíbrio, ter um ponto de equilíbrio, saber qual é o nível que eu tenho que estar na minha marcenaria. Tá, eu não posso vender muito, mas também não posso vender pouco. Eu tenho que estar organizado, eu tenho que também ter o pezinho no chão aqui para saber, peraí, eu tenho que correr um pouco mais, aqui eu tenho, peraí, eu tenho que desacelerar. Então você tem que ter esse equilíbrio muito bem estabelecido na sua marcenaria. Quando você consegue esse equilíbrio, com menos você consegue produzir mais, produzindo mais, você consegue aumentar a sua percepção de valor, esse é o momento de investir na sua marcenaria. Ah, não, estou vendendo mais, eu vou comprar máquina. Cara, é sazonal? Marcenaria é sazonal. Tem épocas do ano que você vai vender horrores, tá? E vai ter outros momentos do ano que você vai cair a produção. Aí o que você vai fazer? Demitir pessoas, vender máquina, você começa a cortar gastos,
ou seja, a coisa começa a desandar. Procura o teu equilíbrio, encontra ele e fala, cara, esse é o meu equilíbrio. Luta todos os dias para ficar ali, tá? E se for subir, sobe a régua, ok? Não sobe custo, sobe régua, sobe produção, sobe entrega, sobe over delivery, sobe percepção de valor, mas não sobe custo, ok? Quando você chegar no teto, ok? Fala, meu, não dá para fazer mais, eu quero fazer mais, eu preciso fazer mais, mas eu não consigo fazer mais porque esse aqui é o meu teto. Esse é o momento de investir em custo, ou seja, em estrutura, certo? Porque daí o seu custo vai ser justificado pelo teu lucro. E o lucro não é medido ali somente por um boom que aconteceu momentâneo. Ah, esse ano foi muito top, ano que vem já vamos começar comprando. Não é por aí, meu amigo. Conheça a sua régua, conheça o seu nível, não vender muito, não vender pouco, encontre o equilíbrio, trabalha sobre ele e aumenta a sua percepção de valor, aumenta a sua produção, aumenta seu over delivery com certeza, e aí sim você vai descobrir qual é o momento certo de você investir dentro da marcenaria para subir o seu custo. Acho que o vídeo de hoje ficou bem claro, não sei se vai ficar extenso, mas eu acho que vai ficar um pouco extenso esse vídeo aí, não sei quanto tempo deu. Mas eu procurei falar em cada um desses pontos porque eu achei muito importante. Essas 3 empresas foram empresas que eu aprendi muito com eles. E eu posso te falar que é impactante quando você entra numa empresa moveleira, onde os caras faturam milhões, e você olha toda aquela estrutura, toda aquela engrenagem funcionando de forma excepcional, ponto a ponto, específico, detalhado, entrega, comercial, captação de cliente, da onde vem tanto cliente, como brota tanto cliente. Tem inúmeras opções de mercado, inúmeras opções de captação. Quantas pessoas existem hoje no Brasil precisando de marcenaria? São milhares de pessoas, todos os dias precisando de marcenaria. E tem marcenaria para atender todas elas? Tem, só que os clientes não conseguem encontrá-las. E é aí que entra as formas, estratégias, especificidades e tudo mais para você ser encontrado de maneira mais fácil para aquele que está te procurando, ok? Seja evidente, chame atenção que você facilmente vai ser encontrado. Beleza? Então a gente fica por aqui. Muito obrigado. Não esquece, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram, porque constantemente, ok? Eu vou estar entregando bastante conteúdo aqui falando a respeito de marcenaria, trazendo dicas, experiências que eu vi, presenciei, vivi dentro da marcenaria, que já apliquei em outras marcenarias, os caras tiveram bons resultados. Organização, funcionabilidade, especificidade, tudo isso vai trazer garantias para a sua marcenaria alcançar mercados, alcançar lucro, alcançar prosperidade. 2025 é um ano de mudança, é um ano de progresso, beleza? Então vou me comprometer, você também vai se comprometer com a sua marcenaria e a gente vai fazer o negócio acontecer, beleza? É isso, obrigado, tchau!